E se eu te dissesse que o Espírito Santo pode estar te guiando nesse exato momento e talvez você nem perceba? Como identificar os sinais claros da sua presença? O que realmente diferencia uma orientação divina de um simples pensamento pessoal? Hoje você vai descobrir os sinais poderosos que revelam se o Espírito Santo está conduzindo sua vida. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui falamos sobre Jesus com profundidade. Comente abaixo: eu quero ser usado. Agora, preste atenção. Muitos ignoram os sinais do Espírito Santo e acabam se desviando da vontade de Deus. Mas depois de assistir a este vídeo, você nunca mais terá dúvidas sobre quando Ele está falando com você. O Espírito Santo foi enviado para nos conduzir à verdade e à vontade de Deus. João 16:13. Mas como discernir sua voz em meio às tantas vozes que nos cercam? O primeiro sinal é claro e inconfundível. Um dos maiores indicativos de que o Espírito Santo está guiando você é uma paz sobrenatural. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda nossos corações e pensamentos em Cristo. Sabe aquele momento em que, mesmo diante de uma decisão difícil, uma paz inexplicável toma conta do seu coração? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo testificando que você está no caminho certo. Mas atenção, essa paz não é baseada em circunstâncias externas. Você pode estar em meio a uma tempestade e ainda assim sentir um descanso profundo dentro de si. Já sentiu algo assim? Por outro lado, se há confusão, ansiedade e dúvida persistente, pode ser um sinal de que essa não é a direção do Espírito. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Primeira Epístola aos Coríntios 14:33. Agora, se você acha que só a paz é suficiente para confirmar a direção do Espírito, outro sinal incontestável é que a voz do Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia. Jesus afirmou que o Espírito Santo nos lembraria de tudo o que ele ensinou. João 14:26. Se uma direção que você recebeu vai contra os princípios bíblicos, pode ter certeza, não veio de Deus. Muitos dizem: senti que Deus me disse para fazer isso, mas se não está em conformidade com a palavra, essa voz não é dele. Por exemplo, se alguém sente que deve guardar rancor de alguém, ignorando o chamado para o perdão, Mateus 6:14-15, pode ter certeza de que essa não é uma direção do Espírito Santo. Isso significa que quanto mais conhecemos a Bíblia, mais facilmente discernimos a voz do Espírito. E se você deseja ser guiado por ele, precisa mergulhar na palavra diariamente. Mas há um outro sinal que muitos não percebem e que pode mudar sua vida. Já aconteceu de você sentir um peso no coração para tomar uma atitude, mas sem explicação lógica? Como se Deus estivesse te empurrando gentilmente para um caminho específico? Isso é um forte indício de que o Espírito Santo está agindo. Atos 16:6-7 nos mostra Paulo sendo impedido pelo Espírito de pregar em certos lugares. Deus o redirecionou sem dar explicações, mas ele confiou. Essa convicção pode vir como uma certeza interior, um direcionamento claro que você não consegue ignorar. Muitas vezes pode parecer estranho, mas quando seguimos, vemos que tudo faz sentido depois. Por isso, fique atento a esses sinais. Mas ainda há mais. Existem indícios ainda mais profundos de que o Espírito Santo está guiando sua vida. E o que vem a seguir pode surpreender você. Já vimos que o Espírito Santo nos guia através da paz sobrenatural, do alinhamento com a palavra de Deus e de uma convicção forte e inexplicável. Mas existem sinais ainda mais profundos que podem transformar completamente sua percepção sobre a voz de Deus. E lembre-se, o último sinal é o mais poderoso de todos. Você já sentiu uma leve impressão no seu coração para fazer algo específico?
Muitas vezes, o Espírito Santo fala de forma suave, mas constante. Ele não grita, mas sussurra. Ele não força, mas insiste gentilmente. Reis 19, 11-12 nos mostra Elias esperando Deus em um vento forte, em um terremoto e no fogo. Mas o Senhor veio em um sussurro suave. Isso significa que muitas vezes a voz do Espírito não vem com grande estrondo, mas como uma convicção tranquila e contínua. Por exemplo, você sente repetidamente que precisa pedir perdão a alguém, mas ignora esse sentimento? Ou tem a impressão de que deve ajudar uma pessoa específica, mas hesita? Se isso persiste no seu coração, pode ser o Espírito Santo falando com você. Agora, atenção! O próximo sinal é essencial para discernir a voz do Espírito em um mundo cheio de distrações. Quando o Espírito Santo está te guiando, você se torna mais sensível ao que é de Deus e mais desconfortável com o que é do mundo. Coisas que antes pareciam normais passam a incomodar. Você sente um peso ao ver injustiças, ao assistir a algo que desagrada a Deus ou ao participar de conversas que não edificam. Jesus disse em João 16:8 que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que, quando ele está ativo em sua vida, você se sente impulsionado a buscar santidade e se afastar de tudo que entristece a Deus. Você já notou que, depois de se aproximar de Deus, certos hábitos começaram a te incomodar? Esse é um grande sinal de que o Espírito Santo está te moldando. Mas há um sinal ainda mais desafiador que pode exigir coragem da sua parte. O Espírito Santo frequentemente nos guia para ações que exigem fé. Ele nos chama para perdoar quando não queremos, para falar de Jesus quando nos sentimos tímidos, para confiar quando tudo parece incerto. Moisés não se sentia preparado para libertar Israel. Êxodo 4:10. Jeremias achava que era jovem demais. Jeremias 1:6. Mas Deus os capacitou. Se você sente um chamado para algo que parece impossível, mas sua alma arde por isso, pode ser Deus te guiando. Agora, preste atenção. Já vimos sinais claros da atuação do Espírito Santo, como a paz sobrenatural, o alinhamento com a palavra de Deus, a sensibilidade espiritual e o chamado para sair da zona de conforto. Mas existem sinais ainda mais profundos que comprovam que Deus está direcionando sua vida. E lembre-se, a última revelação será a mais poderosa de todas. Nem sempre a resposta de Deus é um sim. Às vezes, Ele fecha portas para nos impedir de entrar em caminhos errados. Já aconteceu de você tentar algo com todas as forças, e por mais que insistisse, nada acontecia? Isso pode ter sido Deus fechando uma porta para te proteger. Em Atos 16, 6-7, Paulo tentou pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Ele não entendeu na hora, mas depois percebeu que Deus o estava conduzindo para outro lugar. Se você está enfrentando portas fechadas, em vez de insistir, pergunte: Senhor, qual é a sua vontade? Talvez Deus esteja te redirecionando para algo ainda maior. E quando Ele fecha uma porta, não se preocupe, porque um outro sinal poderoso surge logo depois. O Espírito Santo frequentemente nos dá confirmações que parecem coincidências, mas na verdade são sinais claros da sua direção. Por exemplo, você já estava em dúvida sobre algo e de repente ouviu uma pregação que respondeu exatamente sua pergunta? Ou alguém veio falar com você e disse exatamente o que você precisava ouvir? Isso é Deus confirmando a direção. Em Juízes 6:36-40, Gideão pediu a Deus sinais claros para ter certeza do seu chamado, e Deus respondeu: se você sente que Deus está te direcionando para algo, mas ainda tem dúvidas, peça uma confirmação sincera. Ele é fiel para responder.
E falando em fidelidade, existe um sinal que muitos ignoram, mas que revela se o Espírito Santo está realmente te conduzindo. O Espírito Santo nunca nos deixa do mesmo jeito. Se ele está guiando você, sua vida espiritual estará em constante crescimento. Você sentirá um desejo profundo de buscar mais a Deus, orar mais, conhecer mais a palavra. Ele molda seu caráter, tira velhos hábitos e te transforma dia após dia. Segundo Coríntios 3,18 diz que pelo Espírito somos transformados de glória em glória. Se você sente essa mudança acontecendo, pode ter certeza, é a obra do Espírito Santo. Mas agora vem o último e mais poderoso sinal de todos, aquele que pode mudar tudo na sua vida. Já vimos sinais poderosos da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Mas agora chegou o momento de revelar o último e mais impactante sinal, aquele que pode mudar sua caminhada espiritual para sempre. Se existe um sinal definitivo de que o Espírito Santo está guiando sua vida, é o amor profundo e crescente por Jesus e pelo próximo. Quanto mais nos rendemos ao Espírito Santo, mais ele nos transforma para amar o que Deus ama e desejar o que ele deseja. Jesus disse em João 16,14 que o Espírito Santo glorifica o Filho. Isso significa que se você está sendo guiado por ele, seu coração se volta para Jesus de forma irresistível. Você sente um desejo maior de buscar a Deus? Sente um peso no coração pelas pessoas que ainda não conhecem a verdade? Isso é obra do Espírito Santo. Muitas vezes, o que falta para experimentarmos essa transformação completa é uma entrega total. O Espírito Santo está te guiando, mas você tem seguido essa direção? Se você percebeu que o Espírito Santo tem falado com você, mas ainda tem dúvidas ou medos, ore e peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Muitas pessoas ignoram os sinais porque estão presas à lógica humana. Mas lembre-se, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isaías 55:8. O Espírito Santo quer te guiar para um relacionamento mais profundo com Deus, para um propósito maior do que você imagina. Não ignore os sinais. Busque o Espírito Santo. Ele está pronto para transformar sua vida. Agora que você conhece os sinais da orientação do Espírito Santo, compartilhe nos comentários. Você já experimentou algum desses sinais? Como o Espírito Santo tem guiado sua vida? E se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos transformadores sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.